Uma garotinha de apenas 6 anos foi encontrada morta ontem à noite no bairro Icaraí, aqui em Divinópolis. Ela havia desaparecido à tarde. Inclusive, hoje a gente estava preparando um material para falar sobre o desaparecimento dela. E, infelizmente, à noite, o corpo dela foi encontrado nos fundos de uma casa, a casa de uma vizinha, que é a principal suspeita do crime. Como é que a polícia chegou até essa vizinha? No momento que a polícia estava na casa da garotinha, buscando informações, colhendo informações, eles foram chamados por vizinhos que ouviram um barulho. Isso à noite, por volta de 11h30, meia-noite. Ouviram um barulho vindo de uma casa em frente, dos fundos. A polícia foi lá no local, inclusive já tinha passado por esse local antes, fazendo uma busca por ela. E aí, lamentavelmente, o barulho que eles ouviram era o barulho do corpo dela sendo jogado do segundo andar. Vamos ver. Na rua onde o crime aconteceu, no bairro Icaraí, em Divinópolis, moradores assustados. Vizinhos ainda tentam entender o caso. É uma coisa difícil demais, né? Deixa eu contar, nem explicação não tem. A verdade é essa. Na casa onde a menina morava, nenhum familiar foi encontrado para gravar entrevista. Amanda Figueira, de 6 anos, era uma garota sorridente e brincalhona, muito querida pelos vizinhos que não acreditam na morte dela. É uma menina boazinha, uma menina que não amolava ninguém, tudo brincava aqui na rua, entendeu? Com as outras crianças, tinha outras crianças que brincavam junto. Para a polícia, parentes da menina contaram que ela desapareceu por volta das 5 horas da tarde, pouco depois de chegar da escola. Segundo relatos da genitora da criança, ela havia buscado ela na escola, né, e estava em sua residência juntamente com a criança, e durante conversa ao telefone com o pai da criança, a vítima desapareceu. Depois do desaparecimento, viaturas da PM e do Corpo de Bombeiros vasculharam a região, tentando localizar a Amanda. De acordo com a PM, policiais estavam aqui na casa da menina, conversando com a família, em busca de informações que pudessem ajudar na localização dela. Foi quando vizinhos ouviram um barulho estranho e avisaram os militares. Eles vieram até a rua para ver o que estava acontecendo e constataram que a mulher que mora neste imóvel em frente havia acabado de jogar o corpo da garotinha ali do segundo andar. Para a perícia, a vítima já estava morta havia algumas horas quando isso aconteceu. Sara Maria de Araújo, de 38 anos, foi presa. Segundo a polícia, ela disse que a morte da menina foi um acidente. A investigada alega que, na verdade, teria sido um acidente, que a Amanda estaria, né, na porta de sua casa, foi brincar com a sua filha, porque a investigada também tem uma filha, né, de idade próxima da Amanda. As duas foram brincar no interior da residência da mesma e lá ela teria subido em uma parede e ela teria caído, né, no quintal, né, paralelo lá, né, ao imóvel. O corpo da menina foi levado até a delegacia para passar por perícia. Segundo a polícia, Amanda estava com sinais de ter sido esganada e morta por asfixia. A suspeita prestou depoimento e contou ainda que, ao perceber que a criança estava morta, escondeu o corpo em casa por cerca de 4 horas. Aproveitando o momento que seu filho havia chegado em casa por volta de 23h30, 23h40, e de lá, na verdade, para se livrar do corpo, que ela já percebeu que a vítima estava sem os seus sinais vitais, ela jogou, na verdade, o corpo da vítima do segundo andar no quintal. Para quem conhecia a menina, fica a indignação. Quem fez isso não tem alma, não tem coração, não tem alma, não tem Deus, não tem como. Uma criança, tadinha, inocente. É isso que revolta, né? Uma criança, uma menina inocente, que tinha o costume, inclusive, de ir nessa casa brincar com a filha da suspeita. Ela já foi lá outras vezes, já tinha ido outras vezes. E conforme eu falei no começo do jornal, você acompanhou agora na reportagem, nada contra o adolescente, filho da suspeita. Nada. Até então. Pode ser que depois venha, mas não tem nada. Nada de abuso sexual, nada de participação dele. Pelo contrário, quando ele chegou em casa, que a mãe, já naquela situação toda, agora ele vai descobrir, a mãe simplesmente, enquanto ele foi tomar banho, enrolou o corpo, jogou o corpo do outro lado, né?
E a Amanda era uma garotinha especial. Especial em todos os sentidos. Porque era uma menina muito querida. Muito querida. A gente nota isso, a gente sente isso. Hoje de manhã vi vários depoimentos, centenas de depoimentos. Pessoas que conheciam a Amanda, pessoas que conhecem a família. É triste demais, muito revoltante um caso desse, porque a gente fica se perguntando por quê? Por que tanta maldade no coração das pessoas? Por que tanta maldade, tanta crueldade com uma criança, com uma menina de 6 anos de idade? Por quê? E é uma pergunta que às vezes a gente não encontra resposta. Mas tem um detalhe, se a gente for começar a observar nas nossas atitudes, acaba que tem resposta. Sabe por quê? Eu fico vendo que eu falei sobre essa questão das pessoas divulgarem sem saber o que estão falando, divulgarem por divulgar. É claro que causa uma revolta, que a gente fica, sabe, a gente fica mal mesmo quando vê uma notícia dessa, né? A gente fica mal. Mas tem uma situação que todo dia a gente vê. Esse tipo de crime, por exemplo. O ódio que a gente vê nas pessoas hoje, a raiva que a gente vê nas pessoas hoje, esse ódio é alimentado todos os dias. Todos os dias nós alimentamos ódio por alguma coisa. A cada dia que passa, a vida humana deixou de ter valor. As relações humanas deixaram de ter valor. Nós pensamos no eu. No eu. Nós deixamos o outro de lado. Poucos são os que têm coragem de estender a mão para quem realmente precisa. Mas, Cláudio, alimentamos o ódio como? Quando a gente vai para uma rede social simplesmente para crucificar alguém. Quando a gente vai para uma rede social para detonar alguém. Nada justifica, de fato. Mas aí sim nós alimentamos o ódio. Nós alimentamos o ódio por quem torce o time que não é o nosso, torce para outro time, nós alimentamos o ódio. Nós alimentamos o ódio por quem é de outro partido político, por quem votou em outro político, não votou naquele que nós escolhemos, nós alimentamos o ódio. Nós vamos lá para a internet, nós detonamos. Todo dia. Coisas simples, banais, a gente continua alimentando o ódio. Talvez se nós tivéssemos mais amor no coração, mais Deus no coração, esse tipo de coisa não acontecesse. Mas está cada dia pior. Vai piorar cada dia mais porque não adianta. Por mais que a gente tente falar, olha, a vida pode ser muito boa, você pode ter uma vida simples, humilde, mas você pode levar uma vida feliz, você pode ser feliz com a sua família, sem alimentar esse ódio. Mas as pessoas não, as pessoas querem mais, elas querem o eu, elas querem pisar no próximo, elas querem algo mais. E aí as coisas vão acontecendo. Então, se a gente mudar um pouquinho as atitudes, parar de observar o que o vizinho está fazendo de bom, de querer o do vizinho, ou em outra situação, e fazermos para vivermos bem, eu acho que as coisas melhoram. Amar ao próximo, respeitar o próximo, os mandamentos deixaram de existir. Estamos pegando, rasgando não, simplesmente não fazem parte mais da nossa vida. Sem essa de amar o próximo, poucos são aqueles que são capazes. Triste. 11h53. Quer comentar alguma coisa sobre isso? Manda aí a mensagem. 379-9998-0022. Triste. Triste, Amanda. Triste pela família da Amanda, que nesse momento está passando por um momento difícil. E eu peço a você que está aí na internet, você que está comentando o caso, você que está acompanhando essa reportagem agora, que simplesmente ore por essa família, peça por essa família para que Deus conforte o coração dessa mãe, desse pai, porque eles estão sofrendo muito nesse momento. E dependendo da situação, dependendo do que eles vão ver na internet depois, as coisas podem piorar. Então vamos tentar de alguma forma trazer algo bom para essa família, orar por essa família
E que eles saibam que, eu tenho certeza, tem muita gente nesse momento que está em oração, que está triste assim como eu estou, porque eu sou pai. A gente vê, por exemplo, a fotinha da Amanda, a gente não a conhecia, mas depois que a gente entrou no caso, desde ontem, conforme eu falei, quando a gente vê, quando a gente noticia, não pense vocês, e aí eu vou defender algo que eu já defendo já há bastante tempo, que eles falam, jornalista não pode se envolver, enfim, no caso, no fato. Como é que eu não vou me envolver? Como é que aqui dentro, aqui tem sangue nas veias? A nossa obrigação é transmitir sentimentos, sim, é transmitir a verdade, a minha verdade é essa. Eu não vou ficar aqui igual um robô falando da morte da Gabriela, que tinha apenas 6 anos, e depois fazer de conta com que nada aconteceu. Aconteceu. Amanda, na verdade, né?